Casa Branca presta homenagem ao Papa Francisco. Na Flórida, incêndio interrompe voo antes de decolagem. No Brasil, Lula decreta luto de 7 dias por morte do Papa. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump ordenou nesta segunda-feira que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca e em todos os edifícios e terrenos públicos, em todos os postos militares e estações navais. Trump escreveu na rede social Truth que o ato é um, abre aspas, sinal de respeito à memória de sua santidade, o Papa Francisco, fecha aspas. Em um dos últimos encontros do Papa Francisco, antes da morte, foi com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vance visitou o Vaticano no fim de semana e se reuniu por alguns minutos com Francisco no domingo. Eles trocaram saudações de Páscoa em um breve diálogo. O vice-presidente também usou as redes sociais para comentar a perda do líder do catolicismo. Ele disse, abre aspas, meu coração está com milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam. Fecha aspas. E um avião da Delta Airlines precisou ser evacuado no aeroporto de Orlando depois de pegar fogo. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A aeronave, um Airbus A330, já estava se preparando para a partida quando o voo precisou ser interrompido. Foram vistas chamas saindo do tubo de escape de um dos motores. As equipes de emergência foram acionadas e a aeronave foi evacuada. Os 282 passageiros e os 12 tripulantes que seguiriam de Orlando para Atlanta saíram do voo pelos escorregadores de evacuação de emergência. De acordo com a Administração Federal de Aviação, a FAA, não há relatos de feridos. Ainda não se sabe o que teria causado o fogo. As equipes de manutenção devem inspecionar a aeronave. E o governador Ron DeSantis assinou um projeto de lei que regulamenta o seguro para animais de estimação. A proposta foi aprovada com unanimidade pela Câmara e pelo Senado. A partir do dia 1º de janeiro, as seguradoras devem divulgar se as apólices excluem a cobertura para questões como condições crônicas e pré-existentes. As empresas também vão ter que fornecer informações sobre pagamento de sinistros e cronogramas de benefícios. E as cidades da Flórida estão na lista das piores em relação a aluguel acessível nos Estados Unidos. Um estudo da Wallet Hub avaliou as 182 maiores cidades do país. Foram calculadas as médias anuais do aluguel bruto e da renda familiar para chegar a uma pontuação sendo 100 a melhor. Miami teve a pior delas. O resultado deu 0. Para cobrir o aluguel é necessário 33,4% da renda mensal. Das cidades da Flórida, Orlando também ficou entre as cidades com aluguel menos acessível. É a 7ª no ranking. Os moradores da terra do Mickey precisam desembolsar 28,5% da renda para pagar o aluguel. Da Flórida, a melhor pontuação foi Jacksonville, com 24,6% da renda familiar comprometida com a moradia alugada. E um casal escolheu o zoológico de Brevard para realizar a cerimônia do casamento. O que eles não esperavam é que no momento tão aguardado, na hora do beijo, um leão iria aparecer para roubar a cena. Pela janela de vidro, o rei da selva aparece imponente. A visita especial foi registrada nas fotos do casamento. Tem repercutido bastante na internet. E o jantar de Páscoa de um homem conhecido como caçador de jacarés foi interrompido para ajudar uma mulher que se deparou com um jacaré no quintal. No vídeo, Mike Bridges, conhecido como domador de jacaré, ajuda uma mulher em Jacksonville. Até aí tudo bem, se não fosse no meio do jantar de Páscoa. Ele disse que precisou interromper a refeição para remover o animal. Mike, que posta vários vídeos pegando jacarés, consegue atrair o réptil para dentro da lixeira.
No vídeo, a gente observa que o animal parecia bravo, mas acabou entrando na armadilha. Fim de off. Esse é um dos motivos que eu tenho medo de morar na Flórida. A seguir, no Brasil, médicos fantasmas são investigados. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E médicos que trabalham em unidades de pronto atendimento, as UPAs de São José do Rio Preto, em São Paulo, são investigados por suposto esquema de fraude no ponto de trabalho. Câmeras de segurança das UPAs flagraram o momento em que profissionais de saúde registram o ponto para outros colegas que não estão no local de trabalho. Nas imagens é possível ver uma única servidora registrando o ponto com 4 cartões diferentes. A prefeitura investiga pelo menos 14 profissionais fantasmas. As investigações começaram após pacientes reclamarem de até 8 horas de espera para atendimentos em casos como fraturas, suspeita de dengue ou até mesmo atendimento prioritário para idosos. As imagens foram usadas para a abertura de processos administrativos, que podem levar à demissão. E uma mulher de 64 anos que caiu em um buraco durante a caminhada em uma trilha precisou ser resgatada com a ajuda de um helicóptero. Apesar dos ferimentos, de acordo com os socorristas, ela foi levada consciente ao pronto-socorro de São Roque. O acidente foi no Morro do Sabó, no interior de São Paulo, no sábado. A mulher sofreu escoriações nas pernas e na cabeça ao cair de um local de difícil acesso. Imagens captadas pelas equipes de resgate mostram o momento em que a idosa foi imobilizada, colocada na maca e içada pelas equipes de salvamento. O estado de saúde dela não foi informado. As imagens chocam e ao mesmo tempo preocupam, mas felizmente o motorista do caminhão-tanque teve ferimentos leves após o veículo que ele estava ser atingido e arrastado por um trem no Paraná no último fim de semana. Ele tentava cruzar uma ferrovia que fica na cidade de Jandaia do Sul. Nas imagens é possível ver o momento em que ele avança a linha férrea e é atingido na lateral, entre a cabine e o tanque. Por sorte, o caminhão estava vazio. O motorista informou que estava sozinho e seguia para Maringá, onde carregaria o caminhão com diesel. O maquinista disse que acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo. E agora uma história que mais parece um roteiro de filme romântico. Um estrangeiro que conheceu uma brasileira durante um voo tem feito de tudo para encontrar a mulher que viu apenas uma vez. Confira.
É isso mesmo, apesar de toda a tecnologia disponível nos dias atuais, um alemão resolveu espalhar várias placas de outdoor para tentar encontrar uma mulher brasileira que conheceu durante um voo. A escala comercial foi entre as cidades de Guarulhos, em São Paulo, e Petrolina, no Pernambuco. O caso ganhou tanta repercussão no sertão nordestino que por lá não se fala em outra coisa. Apesar de não falarem a mesma língua, eles conseguiram se comunicar por meio de um tradutor. E a tal moça misteriosa foi encontrada. O nome dela é Cleide Amorim. Ela é empresária na área da moda em Petrolina. O curioso é que após a iniciativa inusitada, várias pessoas entraram em contato querendo conhecer um homem, mas ele afirmou que esperava o contato apenas da mulher gentil que conheceu naquele voo específico. Agora, todos aguardam pelo desfecho dessa história. E o governo brasileiro decretou luto oficial pela morte do Papa. E o presidente Lula decretou luto de 7 dias em todo o país após a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira. Em nota de pesar, Lula ressaltou o histórico de luta do pontífice pela igualdade. O luto oficial é uma forma de o Estado brasileiro homenagear grandes personalidades que faleceram. Durante esse período, as bandeiras em órgãos públicos são hasteadas a meio mastro. Além do presidente Lula, várias autoridades políticas e fiéis se manifestaram sobre a morte do pontífice. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na UTI, se recuperando de uma cirurgia. Bolsonaro escreveu nas redes sociais que o Papa Francisco sempre foi, abre aspas, um sinal de unidade, esperança e orientação moral, fecha aspas. O Papa Francisco esteve no Brasil apenas uma única vez, em março de 2013, após 4 meses que foi eleito líder da Igreja Católica. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propôs fazer a troca de venezuelanos deportados dos Estados Unidos por prisioneiros políticos. A proposta do presidente salvadorenho Nayib Bukele aconteceu no domingo. Segundo Bukele, o governo de El Salvador pode enviar mais de 250 venezuelanos deportados dos Estados Unidos para o país de origem, em troca de prisioneiros políticos detidos pela Venezuela. Entre eles, um jornalista, uma advogada de direitos humanos e a mãe da líder opositora Maria Corina Machado. No mês passado, o governo Trump deportou ao menos 200 venezuelanos dos Estados Unidos para El Salvador. Eles foram acusados de fazerem parte da gangue criminosa Trem de Aragua. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.